cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 12. Glórias a Deus. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 23, verso 12. Aleluia. Aleluia. Aqui é uma passagem que o Senhor Jesus estava exortando, né, os escribas e os fariseus a respeito da humildade, a respeito da humilhação. É 23:12, né? 23:12. 23:12. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Os irmãos podem tomar assento nessa noite. Oh, Eu Deus estou louvando ao maravilhoso. Senhor. Aleluia. E logo entraremos na mensagem, né? Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. É Deus. Deus poderoso e fiel. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, Deus Santo, poderoso. Aleluia, Jesus. Santo Espírito Senhor. De tempestades e bonança, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me voltar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue. Fica de pé, fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, É Deus, é verdade, Jesus. o segredo é confiar, o segredo é descansar. Poderoso, aleluia. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. É, Jesus. Oh, ele é fiel e poderoso, aleluia, ele não atrasa, ele chega na hora certa, aleluia. Oh, Deus de poder e glória. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra.
fica de pé, fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. Oh, aleluia. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia. Ai, aleluia, louvado seja Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Deus, aleluia. E é muito forte a letra desse hino. E quando nós pensamos na nossa situação, né? Porque quando estamos tristes e as lágrimas molham o nosso rosto, a nossa vista ela fica turbada. Porque as lágrimas não nos deixam enxergar direito, né? E é muito sobre isso o que esse hino fala, sobre estar tranquilo e saber que o Senhor ele tem providenciado sim um sorriso para aquelas noites em que você passou aflito, né? É verdade. Porque todos nós passamos por tribulação. O pastor Silvio falou nessa noite que bateu na porta dele hoje pela manhã, mas à tarde o Senhor deu vitória, porque o nosso Deus, ele é fiel. Então, se quisermos procurar enxergar o agir de Deus ou a providência do Senhor em meio às lágrimas, não teremos uma boa visão. Porque os nossos olhos vão estar turvos, né? Porque entre lágrimas você não consegue enxergar direito. Por isso temos que secar as nossas lágrimas e confiarmos no Senhor, para que a nossa visão ela esteja limpa e que possamos enxergar o agir de Deus na minha e na tua vida. O versículo que lemos nessa noite é um versículo que eu gosto muito de ver pregação. E eu estava assistindo algumas pregações durante essa semana e a pregadora falou algo que me despertou. E ultimamente eu tenho visto muitas referências a esse respeito. Sobre Glória a Deus, aleluia. As pessoas mudarem o sentido da palavra de Deus, né? Mudarem aquilo que está escrito na palavra de Deus e criam-se ditados populares e nós começamos a repetir como se fosse a palavra de Deus. Mas muitas vezes são ditados populares baseados, inspirados, mas não a palavra pura e genuína. E o apóstolo Paulo disse, né? Ai daquele, né? Que acrescenta uma vírgula a essa palavra. Aquilo que for dito que não é da palavra é considerado anátema, né? Maldito. E aqui a gente costuma falar muito isso. Eu falo bastante. Os humilhados serão exaltados. E não é que você não pode dizer isso. Você pode. Você não pode dizer isso e dizer que isso está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. E hoje nós vamos ver na palavra de Deus esse versículo se cumprir na vida de uma mulher e de alguns homens de Deus. Porque tudo que está aqui, alguém já viveu ou alguém vai viver. E a palavra de Deus nos diz que
havia uma mulher. Lá no livro de 1 Samuel, havia uma mulher chamada Ana. E a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que essa mulher, ela era amargurada, ela era triste. Porque a Bíblia nos diz que a sua madre, ela era cerrada. Mas a madre da outra esposa do seu marido era bem frutífera. E a palavra de Deus nos diz que Ana, ela não conseguia dar filhos a Eucana, mas Penina dava-lhe filhos todos os anos. E a Bíblia vai nos dizer que Penina a irritava, porque era como se ela competisse, né? Porque certamente ela sabia do amor que Eucana tinha por Ana. E talvez a forma dela querer suprir aquele amor, de ter aquele amor para si, era através dos seus filhos. E por muitos anos, porque a Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4 anos, foram muitos anos. Em que Ana, todos os anos, via Penina viver os seus sonhos. Via Penina colher os frutos da sua oração. Porque hoje ainda é assim, né? Quando há um casamento, as pessoas já aguardam o fruto daquele casamento. E naquele tempo era mais ainda, porque os filhos, eles eram aqueles que iam trabalhar, eram aqueles que iam dar continuidade àquela herança. Uma família que tinha muitos filhos era uma família muito abençoada. Hoje em dia os tempos mudaram um pouco e a visão que o mundo tem hoje é que quanto menos filho, melhor, né? Porque aí o caderno tu não precisa dividir para 2, tá? Só para 1. Mas naquele tempo, eram os filhos que trabalhavam na lavoura. Aqueles que têm um pouco mais de idade, que moraram no interior, sabem muito bem dessa realidade. Que quanto mais filhos homens tivesse, mais próspero era aquele homem. Porque mais braços tinham para trabalhar naquela terra. Então, tudo que uma mulher queria quando se casava era dar um fruto, era dar um filho para o seu esposo. Mas a Bíblia nos diz que a madre de Ana era cerrada. A Bíblia não nos diz que foi o Senhor que cerrou a madre dela. A Bíblia nos diz que a madre de Ana era cerrada. E a Bíblia nos diz que todos os anos eles subiam para adorar. E durante aquela adoração, não era uma adoração alegre para aquela mulher. Era uma adoração amarga. Era uma adoração triste. A Bíblia diz que ela chorava muito. Tanto que o seu esposo chegava para ela dizendo: não sou eu melhor do que 10 filhos. Tanto que Eucana oferecia sacrifício por Penina e por seus filhos. Mas por Ana, ele oferecia um sacrifício maior. Eu creio que também naquele sacrifício, né? Que o sacrifício era feito para agradecimento, para perdão de pecado, mas também era feito para petição. Eu acredito que aquele homem também pedia ao Senhor para que ele olhasse para o desejo do coração da sua esposa. Mas se passavam os anos. E eu acredito que todas as vezes que Penina ficava grávida, Ana olhava e ela via aquela mulher vivendo os seus sonhos e vivendo os seus projetos. E muitas vezes, irmãos, não é diferente na minha e na tua vida. Muitas vezes nós projetamos algo, nós planejamos algo, e às vezes vemos outras pessoas viverem aquele projeto. Realizarem o sonho que é nosso. E a Bíblia vai nos dizer que ela andava muito triste. E a Bíblia nos diz que quando eles subiam para oferecer ali o seu sacrifício, quem os atendia era Hófni e Finéias, né? Os filhos de Eli. Aqueles lá que a Bíblia já relatou muito sobre eles, de que infelizmente não andavam nos caminhos do seu pai. E a Bíblia vai nos dizer que em uma dessas viagens, Ana, muito triste, amargurada, glória a Deus, aleluia. Ela dobra os seus joelhos e ela Aleluia. se humilha
diante do Senhor. E a humilhação dela foi tanta que quando Eli a olha, ele a toma por embriagada, porque eu acredito que ali ela rasgou a sua alma. Aleluia. E não foi uma oração comum. Certamente era uma oração cheia de ruído. Certamente era uma oração cheia de dor. E chama a atenção daquele homem que, pelo que ele diz aqui na palavra, também já não estava em tanta comunhão assim com o Senhor, né? Porque ele conseguiu confundir a oração de uma mulher clamando, se humilhando com alguém embriagado. Olha a visão turva aí. E a Bíblia vai nos dizer que ele diz assim, que ele a tem por embriagada, né? Como que tu vem ao templo do Senhor e andas embriagada? E ela disse para ele, né, que o seu coração estava triste e que ela se humilhava diante de Deus e que ela queria um filho. Ali foi o momento de humilhação de Ana. Talvez, irmãos, ela subiu muitas vezes ali para sacrificar com seu esposo. Muitos anos. E muitas vezes, certamente ela chorou. Muitas vezes, certamente ela se entristeceu. Tanto que o seu esposo dava uma parte maior do sacrifício por ela, né? Para que o Senhor tivesse misericórdia dela. Mas naquele dia, ela não foi com oração, talvez, porque a Bíblia diz que Penina a irritava. Então, provavelmente, quando ela subia para a adoração, talvez ela tinha um coração revoltado, um coração entristecido, um coração de questionar ao Senhor. Por que que o Senhor não concediu o desejo do seu coração? Por que que o Senhor permitia que Penina tivesse a sua madre abençoada, sendo que Penina a importunava, a entristecia, e talvez ela questionava ao Senhor? Como muitas vezes nós questionamos. Aleluia. Nós nos irritamos. Meu Deus. Porque somos carne. Mas o dia que a oração daquela mulher mudou, o dia que ela parou de questionar e ela se humilhou de tal forma diante do Senhor, Deus ouviu a sua oração. Aleluia, Jesus. Quando ela parou, talvez, de se achar coitadinha. Ah, tadinho de mim, Senhor. Tu és injusto. Como é que tu abençoa ela e não me abençoa? Ela que é má, ela que me importuna, ela que me irrita, tem filho todos os anos. E eu que sou merecedora, que oro, que busco, não recebo nada. E naquele dia, a oração dela mudou. Naquele dia ela se humilhou e ela disse que ela daria ao Senhor se ele lhe desse um filho. Glória a Deus. E naquele dia, a oração de Ana foi ouvida. Aleluia. E o cativeiro de Ana mudou. Porque a atitude de Ana mudou. Porque é o que está escrito aqui. Porque se a palavra de Deus dissesse que os humilhados são exaltados, Ana não ia precisar fazer essa oração de ela mesma se humilhar. O Senhor olharia para a sua tristeza, para toda a humilhação que Penina estava fazendo com ela, e o próprio Deus, pela humilhação que ela estava passando, a exaltaria. É verdade, Jesus. Porque muitos de nós, irmãos, quando usamos esse versículo, queremos dizer que somos melhores, porque somos humilhados, porque somos atribulados, do que aqueles que são abençoados. Mas a Bíblia diz que diante do Senhor somos todos iguais. Não tem melhor e nem pior. Eu não sou mais boazinha porque eu sofro. E aquele porque é abençoado, ele não é mau ou é mais bonzinho. É colheita. É verdade. Talvez ele plantou mais coisas boas do que eu. É colheita, infelizmente. Então, quando o cativeiro, a situação dela mudou, não porque ela estava sendo humilhada, mas porque ela se humilhou. Glória a Deus. E isso, irmãos,
nós vemos também no livro de Jó. Lá no capítulo 42, Glória a Deus. durante Aleluia. todos os capítulos, você vê Jó o quê? Como um coitadinho. Meu Deus, Satanás foi lá acusar Jó diante de Deus. E o Senhor permitiu Satanás tocar na vida de Jó. E o Senhor permitiu que os filhos morressem. E o Senhor permitiu que a riqueza fosse perdida. E o próprio Jó achava que ele não era merecedor daquilo que estava acontecendo. Tem passagens ali que ele questiona. Que ele diz que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. É como se ele falasse para Deus: Senhor, por que me permitisse nascer para que eu viesse passar por isso? E quantos de nós, irmãos, já não falaram isso para Deus? Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Porque ele achava que ele não era merecedor daquilo que ele estava passando. E eu não estou dizendo que ele era merecedor. Mas havia ali um tratamento do Senhor com ele. Havia ali uma intimidade diferente do Senhor com ele. E durante esses 41 capítulos, em que Jó se coloca como fragilizado, como aquele que perdeu tudo, mas que era justo, então não era merecedor. E em que os seus amigos o acusam e começam a procurar nele alguma falha, nada aconteceu. Ele continuou coçando as suas feridas com caco de telha, os seus filhos continuaram mortos. Ele continuou da mesma forma. Mas quando chega ali no capítulo 42, a Bíblia diz que ele se humilhou e reconheceu a grandeza de Deus, o cativeiro. É verdade. Então não foi porque nos 41 capítulos ele foi humilhado. Não foi por isso que ele foi exaltado. Foi porque ele se humilhou diante do Senhor. É, Deus. Então não adianta nós pensarmos que porque alguém pisou no nosso calcanhar, ou porque alguém nos humilhou, ou porque alguém lançou algo no nosso rosto, que o Senhor vai nos exaltar. O Senhor vai nos exaltar quando nós nos humilharmos. É verdade. E reconhecermos o poder de Deus. Aleluia. Na Bíblia também tem um personagem que é muito falado, que é o rei Davi. A Bíblia vai nos dizer que quando Davi ele peca com Betseba, o Senhor envia o profeta Natan. E diz: o profeta corajoso, né? Olha, gente, não é qualquer um, não. Foi lá na casa do rei. Mas ele foi sábio, né? Ele foi sábio. Porque não adianta só ser corajoso e não ter sabedoria. Porque se ele chega lá e lança o pecado assim de cara, tinha morrido na hora. Porque o rei não ia aceitar a acusação, né? E aí ele vai e fala que tinha um homem que tinha muitos animais, era muito rico, e tinha um coitadinho que só tinha um. Aí chegou uma visita, aí o que tinha muitos pegou o único que aquele coitadinho tinha e matou. E aí Davi se enfureceu. Esse homem é digno de morte. E ele tinha feito isso, né? Além dele desejar a mulher de Urias, além dele se deitar com a mulher do rapaz, ainda pediu para colocarem ele na base de frente do exército, amados. Ele matou aquele homem. Porque aqueles que iam na base de frente morriam. É a mesma coisa que empurrar alguém do precipício e assim: ah, Senhor, se não for da vontade de Deus, ele não vai morrer. Ai, pelo amor de Deus, né? E às vezes as pessoas fazem isso, né? Fazem a maldade, lançam a maldade e ainda jogam a responsabilidade para o Senhor. Não, mas se não for da vontade de Deus, não vai acontecer nada. E você agindo imprudentemente, né? Às vezes tem que tomar um remédio, não toma. Às vezes tem que pagar uma dívida, não paga. Às vezes tem que pedir perdão para alguém, não pede. Aí joga lá para Jesus. Não, mas se for da vontade de Deus, não vai acontecer nada não. Deus vai dar o livramento. Às vezes sai por aí dirigindo feito louco, sai com o carro quebrado, sai com o pneu furado.
Glória a Deus, aleluia. Coloca uma viga na casa torta. E ainda põe para Deus a responsabilidade. Não, mas Deus me guarda. Se não for da vontade de Deus, não vai acontecer nada. A imprudência. E a Bíblia vai nos dizer que ele coloca aquele homem na frente. E lógico, né? Que o homem morre. Irmãos, por muito menos, o Senhor rasgou o reino de reis. Por muito menos. Porque o pecado, ele é como uma doença. E aí ele nasce pequenininho. É como se fosse um câncer. Ele nasce pequenininho. Se você, a princípio, assim que ele nascer, você já tratar, aquilo cessa. Mas se você começar a postergar, se você não cuidar do teu corpo físico e do teu corpo espiritual, aquilo que era pequeno, aquilo vai crescendo. E às vezes aquilo que começou lá no rim, daqui a pouco está no baço, passa para o pulmão, vai para o coração, sobe para o cérebro. Por quê? Porque quando ele estava num lugar só, você não tratou. E quando a pessoa está doente, ela se transfigura, não se transfigura? A face muda. O rosto muda. E quando nós estamos longe da presença de Deus, a nossa face também muda. Você pode ver que quando a pessoa se afasta dos caminhos de Jesus, até o jeito dela falar, até o jeito dela olhar, se transfigura. Eu não sei se todos aqui já tiveram, né, a oportunidade, que não é uma oportunidade boa, né, de ver alguém possesso. Muda completamente. Você não reconhece a pessoa. Eu já tive a oportunidade de estar em lugares da pessoa estar normal, eu olhar e eu ver a pessoa transfigurada e dizer, meu Deus, Jesus, misericórdia. E dali algum pouco a pessoa cai endemoniada e você vê que realmente se transfigura. Porque o pecado, ele muda a nossa essência. Assim como o câncer. E isso foi o que aconteceu com Davi. Porque Davi, os reis tinham um monte de mulher, gente. Eles tinham um harém. Meu Deus. Precisava entrar daquela lá do outro. Se ele só tivesse olhado, e no momento que ele olhou, que aí nasceu a sementinha do mal, ele já tivesse repreendido aquilo da mente dele, e lembrado que aquela era uma mulher comprometida, aquilo tinha acabado ali. Mas o que ele deixou? Ele deixou aquele câncer, aquela doença crescendo. E aí, aquilo que estava no olho foi para a mente. Dali a pouco foi para o coração. E dali a pouco queimou o corpo inteiro. E o que aconteceu? Ele cometeu o pecado. Quando Davi cometeu o pecado, ele descobriu a doença. Ele poderia ter tratado aquela doença. Glória a Deus. Ele era rei. Ele não precisava matar o marido da mulher. Mas ele não tratou. Ele só foi tratar a sua doença, o seu pecado, quando ele recebeu o atestado de morte. E tem pessoas que é assim. Tem pessoas que convivem com câncer, com outras doenças durante muitos e muitos anos. Aí sente uma dorzinha aqui, sente uma queda de pressão ali, sente um não respirar direito aqui. E aí vai levando. Ah, não vou no médico não. Ah, não vou tomar remédio não. E vai levando, vai levando. E só se desperta o dia que recebe. Ó, tu vai morrer. Aí corre atrás do prejuízo. Algo que poderia ter sido resolvido lá atrás. Porque se quando ele olhou para Betseba, ele já tivesse se arrependido, o seu filho não teria estuprado o seu filho. Aleluia, Jesus. É verdade. O fruto daquele pecado não teria morrido. A criança não teria morrido porque nem ia ter criança. Porque não ia ter o pecado. O seu outro filho não teria se rebelado contra ele para tentar tirar o seu reino. Mas com tudo isso que Davi fez, quando ele recebeu a sentença, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que então ele escreve o Salmo 51. E foi por causa desse salmo, foi por causa do que está escrito nesse salmo, que o reino dele não foi rasgado.
Como eu disse aqui para vocês, teve rei que fez muito menos. Teve um lá que perdeu o reino só porque ficou exibindo as coisas do palácio. O que é isso comparado ao adultério e ao assassinato? Teve outro que perdeu o reino porque era ruim, judiava do povo. O que é isso? Diante de um assassinato e de um adultério. Mas em Davi houve humilhação, arrependimento. Ele escreve então o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele reconhece que ele transgrediu. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Por quê? Ele era rei, ele poderia ter endurecido seu coração. Eu sou rei, eu faço o que eu quero. Eu pego a mulher que eu quero. Ninguém tem que me corrigir. Como muitos reis, quando foram corrigidos pelo Senhor através dos profetas, estufaram o peito e não quiseram obedecer. E não quiseram se humilhar. Porque Davi não foi humilhado aqui. Por Natan, não. Ele foi questionado. Ele foi chamado a atenção, mas humilhado não. Ele a si próprio se humilhou. E aí ele continua no Salmo. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Muitas vezes, irmão, nós cometemos o erro, nós fazemos o mal e nos esquecemos e apagamos. Aquele dizia, o meu pecado está sempre diante de mim. Toda vez que ele olhava para aquela mulher, ele lembrava do que ele tinha feito aquele homem. Ele lembrava que o sangue inocente, tanto do marido dela quanto daquela criança, estava na mão dele. E ele aguardava o dia do juízo. Porque quando o profeta entrega para Davi, ele diz, não se apartará a espada da tua casa. Então, desde aquele dia, todos os dias, Davi só ficava esperando o dia que aquela espada ia se levantar. O preço do pecado dele. Porque há um preço a pagar. Meu Deus. Há um preço, uma palavrinha que você fala para alguém. Glórias a Deus. A Bíblia diz que você não tem o culpado por inocente. Uma mentirinha que você conta aqui. Um julgar que você conta, que você faz aqui. Um desejar o mal para o outro no teu coração. O Senhor não tem o culpado por inocente. E Ele cobra cada um. É verdade, Jesus. Então, muitas vezes, quando estamos colhendo os espinhos, temos que nos lembrar o que a gente plantou. E não plantar de novo. Porque se plantar, vai colher de novo. E nos humilharmos. Para que o Senhor nos exalte. Mas, o que tiver que passar, vai passar. Ele continua. Eis que em iniquidade fui formado. E em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sopro, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a maior preocupação de Davi. Porque ele sabia o que a presença de Deus era capaz de fazer. Ele viu um rei que pecou, atormentado por demônios. E que quando Davi tocava a sua harpa, era a única coisa que trazia paz àquele homem. Era o tocar da harpa de Davi, irmãos? Não. Era o chamar da presença de Deus. É verdade, Jesus. Aleluia.
E ele sabia que pela presença de Deus, ele recebeu todas as vitórias, todos os livramentos. Ele reconhecia que tudo que ele tinha era devido à presença e à misericórdia de Deus. A paz de estar perseguido, de estar dentro de uma caverna, escondido da fúria de um rei, e descansar e confiar, de, junto com seus homens, ter a paz e a confiança de entrar dentro do lugar que é santo e se alimentar, porque ele sabia Glória a que Deus. Deus estava com ele. Aleluia. Então o maior temor de Davi era perder essa paz, era perder essa presença, era perder esse espírito, porque é Ele que nos dá paz em dias de tribulação. Nos atribulamos, sim, choramos, gritamos. Glória a Às Deus. vezes corre mais lágrima do olho do que da água do chuveiro. Aleluia. Mas no mesmo instante, Ele nos abraça e Ele nos consola, Glória a Deus. porque Ele está conosco. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que nós não podemos perder, essa presença. E foi só por isso, irmãos, que ele não perdeu o seu reino. Porque ele se humilhou. E ele reconheceu o que era valioso. A presença de Deus, né? E é nisso que nós temos que focar. E guardarmos no nosso coração, irmãos, que aquele que se humilhar, esse será exaltado. Amém? E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É Deus. Aleluia. Graças a Deus. É uma história bem linda, né? A história de Davi.